Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, e eu me chamo Ana Paula Araújo. Eu vim compartilhar uma palavra com vocês que eu recebi de Deus esses dias e eu achei muito rico, sabe? Muito poderoso. E faz parte de um processo que o Senhor tem trabalhado na minha vida, que tem sido doloroso, mas tem sido muito edificante. Queria perguntar pra vocês, só pensem, mentalizem, se vocês quiserem comentar aqui também. Pensa aí nas 3 coisas que você mais deseja na vida. 3 coisas que você mais quer na sua vida, que você vai se esforçar para isso, você se esforça para isso e você almeja muito isso. Pensa aí, 3 coisinhas. Em Mateus 6,36, Jesus está falando com os discípulos a necessidade que a gente tem de comer, de beber, de se vestir, né? Que os gentios que se preocupam com isso e tudo mais. Mas vocês não devem se preocupar com isso, né? Coloquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então assim, não se preocupem como eles, não almejem isso mais do que tudo como eles, porque tudo vai ser acrescentado se você buscar o reino em primeiro lugar. Aí eu te pergunto, por que você é cristão? Se você é cristão, né, que está assistindo esse vídeo, por que você serve a Jesus? Você se perguntou sobre isso? Por que você vai à igreja? Por que você dá dízimo? Por que você obedece a palavra de Deus? Por quê? A gente se habituou tanto com esse ritmo que nem se pergunta por que mais, né? Porque Deus é bom, você ama o Senhor? Se responda aí nesse momento. É por medo do inferno? Né? Me diga aí, por isso que você vai para a igreja? Por isso que você aceitou Jesus? Volta lá nas 3 coisas que eu pedi para você pensar no início sobre o que você mais deseja. Jesus está em alguma delas? Não tô falando as bênçãos dele, não. Tô falando que ele pode te dar, não. Tô falando ele mesmo. É o que você mais deseja? Tá em algum lugar de prioridade da sua lista? No terceiro, talvez? Me fala aí. Me fala não fala não. Melhor não falar. Mas seja sincero, né? Não tente trazer uma falsa modéstia, uma falsa religiosidade aí, que isso não funciona. Seja sincero com você mesmo, porque isso é pra você, não é pra mim, não é pros outros. E aí eu te pergunto, será que a gente é cristão pelas coisas que o Senhor pode nos dar, pelas bênçãos que Ele pode trazer para nossas vidas, pela saúde, pela cura, pela prosperidade, pelo conforto, né? Ou será que é por Ele mesmo? E eu me fiz muito essa pergunta, né? Porque o Senhor tem ministrado muito isso no meu coração e tem sido bem doloroso, né? Porque eu percebi que não. É muito pelo que Ele pode nos dar. Até a gente lembrando nosso processo de conversão, houve uma situação ali que foi bem ruim, provavelmente, né? Nem todos passam por isso, mas a minha situação foi assim também. Algum problema que você queria que fosse solucionado, né? E você via em Deus uma solução. Então, aceitá-lo é até uma opção lógica, porque ele poderia resolver a sua questão. Será que a gente ama mesmo o Senhor? Será que é por causa dele que a gente tem servido? Ou será porque por medo de alguma coisa, medo do inferno, medo de não receber as bênçãos, medo de sofrer nessa terra? E é complicado isso, porque nos desafia, né? E ele precisa ser o fim, né? Ele precisa ser a motivação da nossa vida, não o meio. E muitas vezes a gente trata Deus como meio pra gente conseguir as coisas. Não, se eu for fiel, eu vou ter um casamento feliz. Se eu for fiel, eu vou ter um negócio próspero. Se eu for fiel, eu vou ter uma saúde boa, porque, né, eu tô fazendo a minha parte, Deus vai me abençoar. Não necessariamente, né? Billy Graham morreu com vários problemas de saúde, né? Se eu não me engano, Alzheimer e câncer pelo menos. Então, tipo assim, Billy Graham morreu assim. Imagine nós, né? Então, assim, por que a gente tem servido ao Senhor? Por que a gente tem buscado a presença dele? É para receber mais coisas? A gente jejua por quê? É para ser mais abençoado? A gente está buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Descansando que ele vai prover todas as coisas? Para mim não foi assim, né? Eu buscava o Senhor realmente, busco ainda, por causa das coisas que ele poderia me dar, né? Então desde o início, Senhor, cura minha família, liberta os meus pais. Meu lar é um lugar muito conturbado, muito pesado, e eu queria que aquilo fosse resolvido e eu orava muito sobre aquilo, mas não resolveu, né? Eu casei para ser feliz, casei bem nova, para sair também daquele ambiente,
tentando solucionar a minha vida. E não funcionou. Eu fui para um lugar pior ainda. Porque a motivação era errada. E a motivação errada te leva para lugares errados, né? Nem tanto por causa da pessoa, né? Lógico que a gente, com a motivação errada, a gente acaba escolhendo errado também. Porque a gente está buscando no outro uma solução que só o Senhor pode dar. E a gente vai se frustrar, porque vai buscar um lugar errado que só o Senhor pode nos dar. Então a gente precisa buscar nele o que ele pode nos dar, né? Seria a lógica, mas a gente não pensa, né? Só Jesus na nossa vida para nos transformar. Eu me separei anos depois, sempre tentando fazer o casamento dar certo, sempre tentando ser feliz, sempre tentando fazer funcionar e nunca consegui até chegar à exaustão e eu não consegui mais gerenciar aquilo, emocionalmente tá no ralo e não consegui mais e acabei me divorciando e acabou sendo necessário na minha situação. Não indico para as pessoas porque é um processo bem doloroso, bem difícil, mas em algumas situações ele acaba sendo necessário por causa do que Jesus falou lá, né? Por causa da dureza do nosso coração, né? Porque não foi o plano dele inicial, não era esse. E fica a pergunta, né? O que está no trono do nosso coração? Quem tem regido a nossa vida? Porque aquilo que está em primeiro lugar vai ser aquilo que vai te impulsionar. Vai ser aquilo pelo qual você vai fazer todas as coisas para conseguir. Não importa o que seja. Até o próprio pecado vai te levar para lá. Porque você está sendo motivado por os princípios que regem aquele desejo que é maior. É se casar? Então você vai fazer tudo para casar. Você vai buscar, você vai, em todos os recursos necessários, você vai buscar para poder estar casada, para poder estar feliz. E não importa o que você precise fazer, mesmo que seja pecado, mesmo que desagrade ao Senhor, mesmo que tome o lugar dele no seu coração, você vai fazer, porque é o que você mais deseja. Isso é só um exemplo, né? E você poderia me perguntar, qual o problema de ter várias coisas? Não dá para ter várias coisas no primeiro lugar. Só dá para ter uma. Numa competição não tem duas pessoas no primeiro lugar. Uma vai ficar em primeiro e a outra em segundo. E elas nunca vão conseguir estar iguais. Né? Não tem como você ser, como Jesus disse, né? Em Mateus 6:24, não tem como a gente servir a dois senhores. Né? Você vai agradar um e desagradar o outro. Não tem como. Porque ou você vai seguir o princípio de um, na maior parte do tempo, ou o princípio de outro. Vai entrar em conflito. Ainda mais que são totalmente concorrentes, né? Os princípios e os valores desse mundo com as coisas do céu. Então, se o reino estiver em primeiro lugar, você vai estar trabalhando de acordo com os princípios e valores do reino. Mas se outras coisas estiverem, elas vão necessitar de princípios e valores para que elas aconteçam. Então, não vai ter problema você quebrar isso aqui, porque essas estão em primeiro lugar. Então não tem como, né, ter essas duas coisas reinando. Só tem como ter um rei, né? Não tem como ter dois. Tem o vice lá, mas quem manda é o rei primeiro, né? É o primeiro lá, não é o vice. Então, você pode perguntar, mas Deus é egoísta? Tem tanta coisa boa, o casamento é ruim, ser rico é ruim, você se dedicar ao seu trabalho, ao próprio ministério é ruim? Não, gente, é necessário, é importante. Só que não pode ocupar o primeiro lugar. Ah, Ana, mas como assim? Qual o problema disso? Vou dar um exemplo para vocês que é extremamente funcional nessa situação. Vamos lá. Vamos supor que você está num relacionamento. Você está no relacionamento, a pessoa te trata bem pra caramba, te trata como um príncipe ou uma princesa e é gentil, educada, faz tudo o que você pede e é super amorosa com você e te ama, você sabe que ama e que nunca vai te deixar, que te valoriza, quer ficar com você pra sempre. Maravilhosa essa pessoa. Você quer ficar do lado dela, lógico, né? Ela te ama, você também a ama, então, né, estão juntos. Só que, uma vez no mês, ela sai com outra pessoa. Ana, como assim? Ué. A maior parte do tempo, ela tá com você, ela faz tudo por você. Mas um dia só no mês. Qual o problema? É só um dia. Ela não vai estar com você, ela vai estar com outra pessoa, fazendo outras coisas. Ela vai estar se relacionando com essa pessoa, fisicamente, sexualmente. Mas é só um dia. Qual o problema? O que você acha desse relacionamento? O que você acha dessa relação com essa pessoa? Funcionaria? Você ficaria feliz estando num relacionamento desse?
é muito semelhante com o Senhor. Né? A gente quer estar ali na casa dele, sendo obediente, mas de vez em quando a gente sai ali com outro Deus, com outro ídolo, né? Porque eu fiquei pensando, falei, cara, o Velho Testamento fala exaustivamente sobre idolatria. Exaustivamente. Você vê Deus falando ali, repreendendo o povo, sai, né? Deixam os ídolos, vocês levantam ídolos no seu coração e tudo mais, né? Ídolos também de físicos, né? De prata, ouro, madeira. E fala muito isso. Eu falei, cara, é uma coisa tão forte ali que mesmo hoje em dia, será que acabou? Será que a gente não tem mais? E tipo assim, claro que tem. Né? Calvino fala isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica produz muito. Entendeu? Não é um artesão que fabrica ali uma depois outra, depois outra. É uma fábrica. A gente pode criar idolatrias, pode adorar qualquer coisa. Entendeu? Até relacionamentos, pessoas, situações, cargos, o dinheiro, entendeu? O seu trabalho, hobbies, esportes, tudo a gente pode colocar nesse primeiro lugar, nesse trono do nosso coração. Só a gente deixar, porque a gente é inclinado para isso. Voltando lá sobre relacionamento, se a gente não aceitaria uma situação dessa, se você aceitaria ter alguma coisa errada aí, pergunte ao Senhor, né? Se a gente não aceitaria, será que o Senhor aceitaria? Será que o Senhor se agradaria disso? Então, assim, precisa, a gente pode ter desejos, pode ter ambições na nossa vida, lógico, isso é importante, mas isso não pode tomar o primeiro lugar. Por que ele precisa ser o único também? E precisa estar em primeiro lugar? Porque ele é o único que nos ama perfeitamente, completamente. É o único que se importa conosco de forma inteira. Então, ninguém te ama como ele ama. Ninguém se importa com você como ele se importa. Ninguém criou o universo. Ninguém criou a sua vida. Nada. Ele que fez. Então ele é digno dessa adoração. Ele é digno do primeiro lugar. Porque ele tem o melhor para você, cara. Eu sempre trago esse exemplo. É como se eu falasse pra você, você tem que comer bem, você tem que se exercitar, cuidar da sua saúde e tal. Eu falasse pra você, eu não quero, você não manda em mim. Tipo assim, quem vai ser o beneficiado? É você mesmo. Entendeu? Não sou eu. É a sua vida, a sua saúde, é o seu corpo. Mas se você rejeita, quem é prejudicado é você mesmo. Então assim, a gente buscar o Senhor, a gente que vai receber a recompensa. Que a gente foi criado para Ele, estar com Ele, estar em comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Criador, estar em harmonia com a vontade dEle. E isso é a única coisa que vai trazer realização à nossa vida, nada mais. E se Ele não estiver nesse primeiro lugar, outra coisa ou pessoa estará. E você vai fazer tudo para conquistar essa coisa, essa pessoa, casar, ter filhos, que às vezes a própria maternidade se torna uma idolatria, né? Por favor, não jogue pedra, mas isso é muito real, infelizmente. Tudo pode se tornar uma idolatria na nossa vida. Vamos colocar lá a questão do relacionamento, que era meu caso, né? Deus está tratando, acredito que até continue sendo, mas não sei, né? É um tratamento. Todos os meus relacionamentos, praticamente, foram relacionamentos nesse sentido, né? Não, eu quero, eu preciso, né? Um relacionamento, eu preciso disso para ser feliz e tudo mais. E você busca isso desesperadamente, você também desagrada o Senhor, né? Por quê? Porque aquilo está ocupando o primeiro lugar. E não importa o que você precise fazer para que aquilo permaneça. Então você vai fazer o que você acha que precisa. Não importa o que seja, né? Você vai quebrar mandamentos, você vai buscar primeiro aquela coisa do que é Deus. Então você vai pecar. Só que não dá certo. Não dá certo. A idolatria, né, o amor às coisas desse mundo, eles só trazem destruição para a nossa vida, frustração. Porque eles nunca vão atender, nunca vão conseguir atender a expectativa que a gente tem da perfeição que só é encontrada em Deus. Então, se a gente não buscar nele o que a gente deseja, o que a gente precisa realmente, a gente não vai encontrar, cara. É como você tentar arrancar água de um pedaço de pedra. Entendeu?
Nem tem água na pedra. Deve ter alguma coisa lá, mas muito pouco. Não vai. Só se Deus tocar. Mas se não tocar, não tem como. Então você está buscando uma coisa certa, que é a água, no lugar errado. Então a mesma coisa quando a gente busca alegria, satisfação, realização em coisas desse mundo. Quando a gente busca Deus e pede Ele para nos orientar, e eu indico muito essa oração para você, né? Vai ser doloroso? Vai, mas é necessário. Você busca Ele, Senhor, o que está no meu coração? O que tem ocupado o teu lugar? Ele vai te mostrar, entendeu? E Ele vai te dar graça para se arrepender. Por quê? Porque você precisa tirar isso. Que enquanto isso estiver em primeiro lugar, isso vai governar a sua vida. Enquanto isso governar a sua vida, o Senhor não vai governar. Enquanto outra pessoa, outra coisa governar, nem tenho o que te falar. Então, assim, que a gente possa buscar o Senhor para que Ele sonde o nosso coração, o Espírito Santo nos mostre. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos mostra o que há de errado em nós. Eu posso conversar com você 5 horas direto, perceber alguma coisa e te falar, pô, mas isso aqui poderia ajustar e tudo mais. Mas é impressão, posso estar errado, posso estar certo? Posso, mas posso estar errada. Mas em profundidade, só quem conhece é Ele. Então a gente precisa buscar dele a revelação, a direção daquilo que precisa ser ajustado na nossa alma. E só Ele sabe, porque Ele conhece o nosso interior, Ele nos criou, Ele é nosso Pai, entendeu? Ele é perfeito. Então Ele quer que a gente entenda e perceba essas coisas para que haja conserto, para que haja arrependimento e redirecionamento do nosso coração para Ele, né? Que a gente recoloque Ele nesse trono de primeiro lugar, de quem rege a nossa vida, porque Ele tem o melhor para nós. A gente não sabe o que é melhor. Inclusive, quem pode estar nesse trono não é nem outras coisas e outras pessoas, mas você mesmo. Muitas vezes a gente se coloca nesse lugar e a gente faz tudo para conseguir o nosso bem-estar. Então a gente há uma vida boa, né? A gente faz tudo para que a gente tenha esse benefício. Então não importa por cima de quem você tem que passar, o que você possa desobedecer, não importa. Eu quero o meu bem. Então você é seu próprio Deus. Isso é muito sério, muito grave. E a gente precisa fugir disso desesperadamente, porque a gente não vai conseguir corresponder também aos requisitos de um Deus, porque a gente não é Deus e nunca será. Então que Ele possa ocupar o primeiro lugar da nossa alma, que Ele possa ser o único no nosso coração, nos guiando, nos orientando, nutrindo a nossa vida, e que a gente possa buscar nele, né, e deixar Ele reinar sobre nós, porque nada pode satisfazer a nossa vida, nada pode trazer salvação, nada pode garantir a nossa eternidade, senão Ele, só Ele, né? Ele pagou o preço por nós, mesmo depois de pecarmos, mesmo depois de transgredirmos a sua palavra. Ele veio e se entregou em nosso lugar para restaurar a comunhão com Deus, para nos dar acesso ao céu. Então que a gente possa valorizar isso, viver essa verdade na nossa vida e deixar Ele conduzir os nossos passos a cada dia. Isso eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe, gente. Até a próxima.